E aí, bora para mais um vídeo? Hoje eu decidi não fazer o meu café da manhã. Eu acabei enrolando um pouco na hora de levantar, né? Ainda tô me recuperando por conta desse frio e de muito trampo. Então faz semanas aí que eu não descanso. Aí eu acabei descansando ontem, mas mesmo assim, cara, acordei super cansado e aproveitei para dormir um pouquinho mais. Fiz a meditação de manhã, fiz a escrita. Faltou a leitura e eu vou fazer o quê? Toda vez que eu falho em relação a essas obrigações, principalmente a da leitura ou até da meditação, eu tenho um hackzinho que eu faço para poder recuperar. Então vou aproveitar até para falar sobre isso hoje, né? Vou te dar a dica fenomenal e certeira para você não falhar e para você manter a sua rotina. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu entendi hoje que a questão, eu já falei isso outras vezes, mas é bom repetir, cara. A rotina, ela te ajuda a organizar melhor o seu dia. Ela te ajuda a programar melhor as coisas, o que vai acontecer, como que vai acontecer, que horas que vai acontecer. Ou seja, você tem literalmente, é uma organização melhor do seu dia. Você tem mais produtividade, você acaba ganhando mais tempo, tem vários benefícios. Mas a rotina serve para te organizar o teu dia, velho. É isso, tá ligado? A rotina, ela te ajuda a isso. Então, você não necessariamente precisa manter sempre a mesma rotina. Agora, os hábitos inegociáveis que eu tenho, eles, como o próprio nome diz, são inegociáveis. Eu não deixo de fazer algumas das coisas que eu faço todos os dias, nem que a vaca tussa. Irmão, o que eu preciso fazer todos os dias eu vou fazer e acabou. Agora, fazer meu café da manhã é uma obrigação, é um hábito inegociável? Cara, me ajudaria muito se eu fosse fazer hoje e deixar já prontinho para amanhã, com certeza. Porém, eu não tô afim. Eu acabei prolongando algumas coisas que eu tinha que fazer hoje. Como eu falei, eu acordei um pouquinho mais tarde, eu me permiti dormir até mais tarde, que eu falei, eu vou fazer o treino mais tarde também, vou fazer de tarde o treino, não vou de manhã. E aí fiz o básico ali, né, a meditação, a escrita. Trabalhei, fiz algumas coisas que eu tinha que fazer hoje. E aí chegou na parte da tarde, eu fui fazer um yoga, fui pra academia, pedalei, corri, fiz toda a parte de exercício físico e acabei prolongando um pouquinho mais dessas minhas tarefas. E aí eu cheguei em casa agora há pouco, procrastinei um pouco ali no YouTube. É bom ter esses momentos também. Preciso eliminar, tô tendo muito, mas é bom ter esses momentos também. E eu falei, cara, vou deixar pra fazer o café da manhã amanhã. Porque hoje eu também não preciso acordar cedo. Eu posso acordar umas 5h30, 6 horas até, nem isso. Hoje tá, amanhã vai estar tranquilo, amanhã é feriado. Então a academia não vai nem abrir 6 horas da manhã, vai abrir só às 7 ou às 8. Preciso confirmar. Nem adianta eu querer ir de manhãzinha. Posso deixar pra fazer isso amanhã. Posso deixar pra fazer o café da manhã, os ovos, tudo amanhã. Eu esqueci um pote também, não tá aqui, então nem ia adiantar, eu nem ia conseguir fazer a banana e tal, né, amassada para amanhã, porque eu não ia ter o pote. Eu tenho só um só. Resumo da ópera. A rotina ela é importante, cara, mas ela pode ser moldada. Tu não precisa ficar preso à mesma rotina. Se você encontra uma rotina que te encaixa, que te faz bem, que te ajuda a ser mais produtivo, que faz sentido pra você, show de bola. Eu descobri que a escrita na parte da manhã pra mim, ela me ajuda a descarregar, pra começar o dia mais leve. Porém, a escrita no dia de noite, ela me ajuda a botar pra fora tudo que aconteceu. Eu tô descobrindo e estudando algumas questões de que
Vale a pena, por exemplo, pra mim, escrever de manhã e escrever de noite. Por que não? É uma questão agora de organizar o meu tempo, de organizar o meu dia, de fazer de novo uma rotina. Porém, eu estou num momento agora de estudar na prática o ecoar, que é o que eu estou fazendo, e também resolver minha questão financeira. Eu não estou preocupado com muita coisa não, velho. A não ser a questão financeira. Porque sempre foi um caos. Depois que eu me perdi ali no meio do caminho em relação a algumas coisas, eu acabei entrando numa rotina de caos que eu preciso sair. Então eu tenho que focar na questão financeira. A questão financeira que eu falo está muito relacionada ao trabalho. Eu chego num ponto, cara, da minha vida que eu meio que bloqueei pra trabalho, sabe? Eu falei, cara, na real eu sempre fui meio bloqueado, nunca gostei de trabalhar, sempre pulei de galho em galho, né? Minha carteira assinada maluca, era um caos. E aí eu comecei a empreender desde cedo, assim, tipo, me virar, sabe? E sempre tive muito problema com isso, com trabalho. Ou trabalhava demais ou não queria trabalhar nada. Só que ao mesmo tempo, a época que eu trabalhava demais, eu não ganhava. Eu trabalhei muito como na cozinha, velho. E não ganhava nada, brother. Era um trabalho do cão, assim, tipo, não valia nem um pouco a pena. E eu acabava não ganhando quase nada. E aí eu acho que isso que me travou numa questão de trabalhar muito, sabe? Criei essa barreira porque, tipo, cara, eu trabalho muito e não ganho. E eu tô resolvendo agora. Tô fazendo alguns bicos pra poder resolver algumas questões. E tô buscando o que é justo, sabe? Na questão do salário ali, na questão do quanto que eu ganho. Então tô resolvendo essas questões internas. Pra aí sim, pra aí sim, resolver o restante da minha vida. Porque no restante, cara, eu tô muito bem resolvido. Questão de meditação, questão de espiritual, questão de exercício. Cara, tá tudo muito bem resolvido. Minha questão sempre foi trabalho. E é isso que eu tô olhando agora. Tô olhando para isso agora. Enfim, por conta disso que eu tô me permitindo alterar minha rotina de uma forma que, cara, às vezes fica louco, às vezes eu tô aqui, quase meia-noite. Tipo, eu parei de dormir cedo, parei de fazer algumas coisas, porque tá tudo bem, eu tô focado em outra coisa agora. Pra mim é mais importante outras coisas. Só que isso não faz, isso não interrompe o meu ciclo de hábitos saudáveis, e isso é o mais importante. O que eu percebo que funciona pra mim, que pode funcionar pra você, então agora vai entrar nessa parte que eu gosto, né, de dar as dicas. Primeiro de tudo, se você ainda não decidiu qual que é o seu hábito negociável, decida. Meus hábitos negociáveis hoje são escrita, leitura, meditação, beber o mínimo de água, 35 ml, beber a média, né, de água, 35 ml, e a caminhadinha. Acabou. Eu só não vou caminhar se estiver chovendo muito, assim, se estiver impossível de caminhar. Caso contrário, é todo dia, sabe? Então, primeiro você define seus hábitos negociáveis. Por que os meus hábitos negociáveis são escrita, leitura, meditação e caminhada, né? E alimentação saudável acabou entrando também, assim. Hoje, por mais que às vezes dá vontade de comer uma merda, eu não como mais industrializado, velho. Eu não como mais açúcar, é, açúcar refinado. Então, pra mim, virou um hábito inegociável também, sabe? Tipo, faz parte de mim. Tô muito afim de comer um hamburgão, por exemplo. Vou tentar o máximo possível, tipo, uma parada mais natural ali, ao invés de ir num McDonald's e num artesanalzão. Vou esperar finalizar esse ciclo aqui de 1 mês e meio de dieta. E aí, domingão,
Vou sair da dieta aí depois de 1 mês e meio. Enfim. Eu escolhi esses hábitos porque escrita pra mim expande minha cabeça, me liberta de muitas coisas assim que estão presas dentro de mim, eu boto pra fora, me ajuda a clarear as ideias, me deixa mais criativo. Tem inúmeros benefícios que eu já falei da escrita. A leitura, porra, me deixa mais inteligente, melhora o meu vocabulário, melhora a minha criatividade também. Por mais que esse vídeo eu tô meio lerdo, tô meio assim, mano, é porque tá tarde, tô cansado, mas eu tô honrando meu compromisso aqui. Mas a escrita, ela me ajuda muito com isso. Cara, é a forma que você tem de ter um mentor ali personalizado, né? Tipo, sei lá, você vai ler um livro do Joe Dispenza que eu tô lendo aqui agora. Como se tornar sobrenatural. É o meu mentor, velho. Ele tá sendo meu mentor através da escrita do livro dele. É uma mentoria, né? Tipo, eu consigo fazer perguntas pro livro, enfim. É muito doido. Posso trazer depois um pouquinho dessa minha visão. A meditação é o que me deixa mais próximo de uma questão mais espiritualizada, num sentido de silêncio mesmo. E nem é 100% espiritual. Tá muito mais relacionado também a de fato silenciar a mente, sabe? E tentar descansar o corpo, a cabeça, tudo. Mas tem um vínculo espiritual muito forte. A parte da espiritualidade, brother, eu vivo a espiritualidade. Eu sou a espiritualidade. O meu ponto de vista, a forma como minha cabeça funciona em relação à espiritualidade já faz com que eu viva, com que eu seja a própria espiritualidade. Então é mais tranquila, mais leve pra mim. Hoje eu já me cobrei muito. Mas, cara, eu não deixo de ser um ser espiritual porque eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência física. Mas a meditação me aproxima um pouco mais, digamos assim. É um pouco envolvendo a parte espiritual, mas óbvio que também tem muita questão física. Exercício tem muito a ver com cuidar do meu corpo. Eu sou templo do meu espírito. Eu tô aqui, mano, eu peguei esse corpo emprestado. Eu não sou o Felipe. Eu sou um ser espiritual. Eu estou vivendo a vida do Felipe. Por que eu pirei em treinar, em cuidar do meu corpo, em ficar com shape massa? Eu tô muito feliz com o resultado que tá tendo, velho. Mano, é muito bom poder ver o corpo. Ainda preciso muito, melhorar muito, 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 mas eu tô muito feliz. E cara, esse é a culpa do Felipe. Eu tô treinando, eu tô cuidando dele, tô deixando ele bom, sabe? Pra rodar, pra tá tudo certinho. É muito importante eu ser a minha melhor versão e ser a melhor versão do Felipe. É doido essa minha ideia, tá? Mas é que, cara, a gente não é isso aqui, a gente não é esse corpo, a gente não é essa pessoa. A gente tá pegando emprestado. Enfim, devaneios que um dia também posso trazer caso alguém se interesse. E por fim, a alimentação tá dentro aí também, né? A alimentação tem muito mais a ver com o meu sonho de ter ecovila. Eu vou ter uma ecovila um dia. Ela já existe, ela só não tá aqui presente agora, mas ela já é real. E na ecovila só vai rolar alimento natural. Então, eu tô cada vez mais próximo desse meu eu, né? De me alimentar do jeito que o Felipe do futuro se alimentaria. Basicamente isso. Tu fez os seus hábitos inegociáveis, tu decidiu o que você vai fazer como hábitos inegociáveis. O segundo passo é você não falhar. Não falhe, mano. Defina um mínimo para os hábitos inegociáveis. Isso já vai te ajudar a ter uma rotina saudável. Por mais que você não mantenha ela no mesmo dia, nos mesmos horários, você tem os hábitos inegociáveis e aí você faz o mínimo deles todos os dias. Todos os dias, sem falha, é o mínimo. Fechou? Esse é o segundo passo. Define um mínimo para cada coisa. Eu vou escrever uma página de manhã, eu vou ler 5 páginas de um livro, eu vou meditar 1 minuto que seja, eu vou caminhar uma volta no quarteirão.
e eu vou tomar menos refrigerante. Você pode começar tirando coisas. Negociou mínimo, não sai disso aí, velho. Vai sempre progredir. Deu uma recaída, recai pro mínimo, mas não para. Esse é o grande segredo. Você pode recair, mas cai pro mínimo e não para. Por fim, a terceira dica, que é aquela que eu ia falar ali no começo do vídeo, como que você faz para administrar bem ali as coisas, você precisa definir uma estratégia para caso você tenha falhado muito feio. E eu vou te explicar a minha estratégia que eu tenho feito, tá? Quando eu não leio de manhã, eu vou de noite ler um livro, que é o que eu teria lido de manhã, 2 pagininhas ali, por exemplo. Quando eu tô cansado, não tô afim, ao mínimo, vou ler 2 páginas e leio outro livro. Simples. Quando é meditação, que eu esqueci de manhã, eu vou meditar, vou fazer alguma coisa e medito antes de dormir. Sacou? Então, tipo, por exemplo, se eu não tivesse feito, eu ia meditar, eu ia gravar esse vídeo, aí eu ia meditar de novo. Né? Eu bugo o meu cérebro no sentido de que assim, eu meditei 2 vezes. Não foi de manhã, mas eu meditei 2 vezes. Eu não falei. Beleza? Só que você tem que tomar cuidado para não ficar fazendo isso daí. Certo? Hoje eu meditei de manhã, esses dias todos eu tô meditando de manhã. É quando eu, por algum motivo, esqueci. Às vezes acontece. Esqueci. Beleza. Vou lá e medito de noite. Faço dessa forma. Como a escrita é só de manhã, se eu esqueço, eu gravo de noite, não tem problema. A água, eu esqueci, né? A água também é um hábito negociável. Por quê? Porque eu preciso cuidar. A gente é 70% de água. Então eu bebo 35 ml. Esqueci de tomar. Eu deixei minha garrafa lá no escritório. Eu deixei minha garrafa, né, lá. E aí não tomei. Então eu vou tomar 1,5 litro agora antes de dormir. Eu vou acordar 3 vezes da madrugada pra ir no banheiro, eu vou. Mas eu vou pagar o preço, tá? O ponto mais importante de tudo isso, cara, você vai ter que entender, você vai ter que pagar o preço. Às vezes você vai ter que pagar o preço. Por isso que é bom ter rotina, por isso que é bom se organizar. Que aí o preço que você paga é menor. Às vezes de acordar mais cedo e tal, beleza. Vai se adaptando. Mas quando você deixa de fazer, você vai ter que pagar o preço. Fechou? É isso. Esse vídeo até se estendeu mais do que eu imaginei. Eu fui bem devagar, bem leve, bem de boa. Tô bem cansado, mas tá feito. Tá aí, isso que é o mais importante. Agora é só postar e ser feliz. Meu amigo, minha amiga, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho e compartilha com seus amigos. Fechou? Tamo junto. Espero que você tenha tirado bom proveito desse vídeo hoje. Mano, eu tô me sentindo muito bem. Muito feliz com o meu corpo. Muito feliz com os resultados. Sério. Eu gosto de ver. Parabéns, Felipe. É isso. Um beijo e até a próxima. Só eu mesmo, né?